Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Muito legal ter a sua companhia nessa sexta-feira, dia 9 de maio. Vamos aqui para mais uma edição de hoje é de número 189. Edição número 189. Estamos quase chegando na edição 200, hein? Caramba, hein, cara? Parece que foi ontem que a gente chegou na edição 100, pô. Caralho, o tempo está escorrendo entre os meus dedos, né? Que loucura, que loucura. Vai ter episódio especial, hein? Já vou adiantar. Teremos episódio especial no episódio 200. Vai ser especial. Ah, Luiz, o que vai ter? Não sei, mas vai ser especial. Então, aguarde. Estamos chegando. Estamos quase chegando. Ó, vamos aqui para a edição de número 189 desse programa maravilhoso. Vamos aqui falar sobre o jogo que tivemos ontem, né? Tivemos só um jogo na quinta-feira, que foi o jogo 2 da série entre Warriors e Minnesota. Falar um pouquinho sobre esse jogo. Falar também um pouco sobre os dois jogos que teremos nessa sexta-feira. Teremos o jogo 3 das séries entre Cavs e Pacers e Thunder e Nuggets. Jogos importantes. Cavs tentando sobreviver, evitar o 3-0. E o Thunder e o Denver, né? Buscando aí assumir a liderança da série. Então são dois jogos cruciais aí. Teremos nessa sexta, falar sobre eles. Tem também algumas notícias que eu quero comentar com vocês. Tem a entrevista que o Pat Riley cedeu agora, falando sobre o futuro do Miami Heat. Separei aqui alguns trechos para comentar. Tem notícias sobre Austin Reeves também no Lakers. Tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa pra gente falar. O programa de hoje vai ser recheado. Então, só peço para que você, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera, que é sempre importante. E vambora, né? Vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar falando sobre Warriors e Minnesota. Esse que foi o único jogo da quinta-feira. Jogo 2. Warriors venceu o primeiro jogo, venceu bem pra caramba, né? Teve uma atuação muito boa. Minnesota também ajudou, né? Entregou uma das suas piores atuações nesse playoff, se não a pior, né? Acho que foi a pior. Dá pra cravar que foi a pior atuação do Minnesota no playoff. Um jogo horrível de Minnesota, tanto na parte defensiva como principalmente na parte ofensiva. O ataque do Wolves no jogo 1 foi horroroso. Primeiro tempo, nossa senhora, patético o primeiro tempo do Minnesota. E aí o Golden State foi para esse jogo 2 com uma vitória na conta, só que tendo a ausência do Curry, né? O Curry vai se desfalque do Golden State até o jogo 4, né? Até o jogo 4 é certo que ele não joga. E existe a possibilidade dele não jogar também no jogo 5. A informação é que ele vai ser reavaliado no dia do jogo 5. Então pode ser que ele jogue, como pode ser que ele fique de fora e volte talvez no eventual jogo 6, enfim. Então, infelizmente o Warriors vai ter que lidar com a ausência do Curry nos próximos jogos. Ontem foi o primeiro desses jogos e não foi muito bem, né? O Warriors perdeu feio. O resultado foi 117-93 para Minnesota. Um jogo onde Minnesota dominou basicamente o tempo inteiro, né? Já no primeiro quarto, vimos o Minnesota dando o tom do que seria o jogo. Uma pressão muito grande no ataque. McDaniels fazendo um trabalho, cara, brilhante ali na defesa, anulando o Jimmy Butler, que vai sofrer bastante nesses jogos sem o Curry. Ontem já deu pra gente perceber a dificuldade que o Butler vai ter, porque agora, sem o Curry, o McDaniels ele só tem um foco, que é o Butler, né? Com o Curry em quadro, o McDaniels meio que tinha que dividir as atenções dele. Agora não, agora ele vai
poder focar 100% e marcar o Butler. E a gente tá falando de um dos melhores defensores do basquete mundial. O McDaniels, pra mim, é tranquilamente top 3, top 4 defensores de perímetro da liga. Então, assim, é um cara absurdo que vai poder se dedicar 100% e marcar o Butler. E ontem o Butler sofreu pra caramba. O Butler, além de não ter tido um grande jogo, ele também não teve tantas participações. Também tem a questão de que ele foi bem menos agressivo do que poderia. Isso foi até pauta de discussão nos programas, né, da gringa hoje, né? Muita gente falando que o Butler meio que se escondeu, não foi tão agressivo como poderia. E eu concordo, eu achei o Butler meio, sei lá, meio que jogou fofo ontem, sabe? Sabe quando você joga fofo? Jogou fofo o Butler ontem. Tipo, em 34 minutos, tentou 13 arremessos, foi só 5 vezes pro lance livre. 17 pontos, na defesa não fez muita coisa, até porque defensivamente nada deu certo pro Warriors ontem. Então, assim, o Butler, além da postura dele não ter sido muito boa, ele também sofreu com o McDaniels. E a tendência é que ele sofra até o Curry voltar, porque a marcação vai ser totalmente nele, né? O McDaniels vai focar 100% nele. E não é fácil você vencer o McDaniels em confrontos individuais. Ontem mesmo, eu acho que o Butler, sei lá, deve ter vencido o quê? Um confronto que teve contra o McDaniels. O resto, o McDaniels ganhou todas. Então, isso foi um fator determinante para o resultado. Para além disso, teve o aproveitamento muito bom que Minnesota teve no perímetro, coisa que não aconteceu nos últimos 2, 3 jogos, né? Minnesota vinha de uma sequência arremessando muito mal para 3, muito mal, inclusive juntando o aproveitamento que Minnesota teve no jogo 5 contra o Lakers e no jogo 1 contra o Warriors, Minnesota teve o pior aproveitamento em 2 jogos seguidos na história dos playoffs. Um aproveitamento horroroso. Então a bola de 3 não estava caindo, que acabou facilitando a vida do Golden State no jogo 1, né? Porque com a bola de 3 sem cair, o Golden State conseguiu ali executar uma marcaçãozinha em zona simples que foi super efetiva, porque a única forma, não a única, né, mas a forma mais eficaz de você combater uma marcação em zona é arremessando de fora, matando bola de fora, porque você obriga a marcação a mudar, né? E com a bola de 3 não caindo, meio que o Golden State ficou muito confortável na marcação em zona. E aí, protegendo o garrafão, meio que o Minnesota não conseguiu fazer nada. Ontem, com a bola de 3 caindo, aí já foi diferente. O Warriors teve que mudar a marcação e aí nada deu certo, né? Então, Minnesota foi bem em todos os aspectos do jogo, mostrou melhor em tudo, né? Algumas individualidades também apareceram mais. Julius Randle fez um jogo muito bom. O Anthony Edwards fez um jogo muito bom também. Deu um baita susto, né? Torceu o tornozelo ali no segundo quarto, mas conseguiu voltar no segundo tempo e jogou tranquilo, então parece que foi só o susto mesmo. Jogou bem. Naz Reid jogou bem. DiVincenzo jogou bem. McDaniel jogou bem. Então, cara, foi um jogo realmente muito bom. Acho que o único do Minnesota que não foi bem ontem foi o Gobert. O Gobert teve minutos, assim, muito irrelevantes. Fez nada. Mas para além dele, acho que o time inteiro jogou bem. Vitória fácil. Teve ali aquele começo de terceiro quarto que não foi muito bom, né? O Warriors conseguiu pressionar bastante, chegou a cortar a diferença para 7, né? Uma diferença de 20, caiu para 7. O Minga foi muito bem, Jackson Davis foi muito bem também. Só que aí, depois do timeout, Minnesota conseguiu retomar a vantagem. Muito também pelo fato do Steve Kerr ter mudado a lineup. E aí é um ponto, né? Eu tô vendo muito torcedor do Warriors reclamando. Pô, o Steve Kerr, pô, por que ele mudou a lineup? O time tava bem, tava cortando a diferença. Pra que ele foi mudar? Assim, cara, eu entendo a crítica. E eu, talvez, se tivesse no lugar do Steve Kerr, eu não teria mudado a lineup. Talvez eu teria mantido a lineup que tava ali realmente pressionando o Minnesota. Minnesota não voltou bem no intervalo, voltou meio desligado. E aquela lineup com Jimmy Butler, com Buddy Hield, com Kuminga, tava pressionando e conseguiu baixar a diferença pra 7. Então eu talvez, na posição do Steve Kerr, não teria mudado.
Só que, e aí não é que eu concorde, mas tentando justificar. Claramente o Steve Kerr e a comissão do Golden State entrou no jogo de ontem com o principal foco sendo fazer testes. Tipo, o Golden State ontem colocou todo mundo que podia em quadra. Todo mundo, acho que jogou o quê? Uns 14, 16 jogadores. Foi quase isso, basicamente. Todo mundo jogou. Né? De Pat Spencer a Kuminga, a Jackson Davis, todo mundo jogou. Né? Kevin Knox jogou. Né? E por que o Steve Kerr, por que a comissão do Warriors fez isso? Porque, velho, os jogos no Chase Center, eles vão ser decisivos pra série. Sem o Curry. E aí você precisa, né, definir rotações. E você precisa entender quais rotações podem ser funcionais nessa série. E aí, como o Golden State já havia vencido o jogo 1, meio que esse jogo 2, ele, assim, era possível fazer esses testes. Não tô falando que eu faria, mas se tinha um jogo onde o Steve Kerr podia testar, era esse. E aí, ele fez teste. Fez teste o jogo inteiro. Né? Tanto que ele começa com o Quinten Post e dá 3 minutos ele tira o cara e não volta mais com ele pra quadra. Né? Então, considerando que fazer teste já era algo programado pela comissão antes do jogo começar, cara, fez sentido ele mudar a lineup ali no terceiro quarto. Fez sentido. Fez sentido. E alguns testes deram super certo, tá? Pô, o Jackson Davis se mostrou um cara capaz de impactar na série, jogou bem. Kuminga jogou bem, melhor jogo dele nesse playoff, mas assim, disparado. Então os testes, eu achei que os testes foram válidos, tá? Eu achei que foram válidos. Mas, repito, eu na posição dele, talvez eu não tivesse trocado a lineup naquele momento. Talvez eu tivesse mantido a lineup mais uns 2, 3 minutos pra ver se, né, botava o time de volta no jogo mesmo. Porque o Warriors estava pressionando. Mas, considerando que isso já era algo programado pela comissão, eu tendo e assim, eu não achei um absurdo o Steve Kerr mudar, não. Considerando que era algo já planejado. E que os jogos que importam mesmo pro Warriors nesse momento são os jogos no Chase Center. São os 2 jogos agora. Então, eu entendi o que o Steve Kerr fez. Concordo? Não totalmente, mas eu entendo. Enfim. Teve isso, ele trocou a lineup, e aí a lineup que ele colocou em quadra não foi bem, cometeu muito turnover, e aí o Minnesota conseguiu abrir vantagem de novo, e aí o quarto período foi só protocolar. Então, o jogo em si foi um jogo super tranquilo para Minnesota, um jogo onde Minnesota conseguiu empatar a série, vai pro Chase Center agora com tudo empatado. E é isso. Sim, um jogo tranquilo para Minnesota, jogo bom pro time retomar confiança e um jogo pro Warriors testar. Testou, alguns testes deram certo, outros nem tanto. Algumas coisas vão ter que melhorar, né? O Butler precisa ser mais agressivo, precisa chamar mais o jogo. Na minha concepção, né? Ele falou que na coletiva que não, tal, tem que, né, ser coletivo. Se precisar eu ativar o modo playoff, eu ativo, mas até que seja necessário, eu vou continuar sendo coletivo, passando a bola. Ele falou isso. Eu acho que ele deveria ativar o modo playoff. Eu acho. Porque se ele não arremessar pelo menos umas 30 bolas nos próximos 2 jogos, vai ficar difícil pro Warriors ganhar, mano. Vai ficar bem difícil. Né? E aí vai precisar do quê? De um Buddy Hield explodir, de um Draymond Green jogar do jeito que jogou no jogo 1, né? Matando 4 bolas de 3. Inclusive, Draymond Green, ele vai precisar botar a cabecinha no lugar. Né? Ontem, ele tomou a 5ª técnica dele nesse playoff. Né? 5ª técnica em 9 jogos. E mais 2 ele é suspenso. Né? E assim, se já tá ruim sem o Curry, se perder o Draymond Green, que seja por um jogo só, vai ficar ainda mais difícil. Vai ficar ainda mais difícil. E a falta técnica que ele tomou ontem foi super besta. Tipo, ele sofreu a falta do Naz Reid, e aí ele jogou o braço e deu uma abraçada na cara do Naz Reid. Tipo, totalmente desnecessário. Né? Totalmente desnecessário. Então, ele precisa colocar a cabecinha no lugar. Ele ficou transtornado, né, cara?
E começou a gritar com o árbitro, precisou do Curry ir lá e falar com ele. Aí o Steve Kerr teve que tirar ele de quadra, né? Pô, feião, assim, feião. Depois do jogo, o Steve Kerr até falou, né, que ele vai precisar botar a cabeça no lugar. O Butler falou também que, pô, ele tem que acalmar, a gente precisa dele, ele sabe disso. Então, assim, os próprios jogadores do Warriors, o próprio Steve Kerr, sabe que ele passou do ponto e que ele não pode fazer isso, dado o contexto do Warriors agora, né? Sem o Curry, né? Uma série difícil, o Minnesota é um time muito bom. E precisa dele, precisa do Draymond Green. Né? É disparado o melhor defensor do time. É o único cara ali que, mano, vai conseguir realmente ser um X-Factor na defesa do Warriors. Então, ele vai precisar botar a cabeça no lugar. Né? Vai precisar botar a cabeça no lugar, precisa acalmar, porque. Né? Se ele. Pô, mais duas técnicas, fudeu, mano. E pro Draymond Green, duas técnicas é isso aqui, ó. É um comecinho de jogo mais quente que a probabilidade dele tomar uma técnica é grande. Então, cabecinha no lugar, cabecinha fria. Claro, não dá pra falar de Draymond Green, falar do jogo de ontem e não falar sobre o caso de racismo que ele sofreu. Acho que foi até depois da técnica, né? Ele toma a técnica, vai pro banco, aí ele vai ali pra aquela bicicletinha pra aquecer. E aí tem um vídeo, deixa eu até ver se eu acho esse vídeo aqui pra mostrar. Não vou mostrar o áudio, né? Senão eu acho que o YouTube até desmonetiza aqui o vídeo. Mas ó, mostrar só a imagem. Aqui, ó. Isso aqui, se não me engano, foi depois dele tomar a técnica. E aí ele tava aqui na bicicleta, ó. E aí os torcedores começam a falar, e aí tem um torcedor do Minnesota que começou a falar, né, coisas racistas pro Draymond Green, começou a xingar ele. E aí o Draymond Green começa a discutir, e aí terminou com o torcedor sendo retirado da arena. Deixa eu ver se vai mostrar o cara sendo retirado. Acho que não vai mostrar, mas ele foi retirado da arena. E, pô, velho, assim, lamentável, né, mano? Lamentável uma coisa dessa acontecer. Ridículo, nojento. Absurdo, mano. Absurdo. Depois ali no vestiário, o Draymond Green, ele até falou, né? Deu uma desabafada e tal. Vou pegar aqui a fala dele. Aqui, ó. Aqui foi a fala dele no vestiário depois. E aí eu já vou deixando aqui os créditos a página NBA das Minas. Que legendou aqui. Inclusive um abraço pra NBA das Minas, tá? Faz um trabalho muito foda. Conheço a Drica. A Drica eu já troquei ideia com a Drica. Fiz até uma live aqui no canal faz muito tempo com a Drica. Torcedora do Celtics. Pô, ela é muito foda. Tem a Agatha também, que é torcedora do Thunder. É a Agatha? Eu acho que é a Agatha. Torcedora do Thunder. Muito foda também, muito foda. Então, crédito aí pra NBA das Minas. Faz um trabalho muito bom. E aí elas legendaram aqui a fala do Draymond Green. Ó. Ele falou o seguinte. Vamos lá, vamos ouvir. I'm not an angry black man. I'm a very successful, educated black man with a great family. And I'm great at basketball. I'm great at what I do. The agenda to try to keep making me look like an angry black man is crazy. I'm sick of it. It's ridiculous. I'm not an angry black man. I'm a... Tá aí o desabafo do Draymond Green. Falando que existe uma agenda que tá querendo pintar ele como um homem negro raivoso. E assim, cara, acho que é importante ele falar, acho que é importante ele desabafar, se é algo que ele sente, tem que falar mesmo. Reforço, caso de racismo que ele sofreu, ridículo, nojento, né? Cara ali, o torcedor não tinha que ter sido só retirado da arena, tinha que ter sido preso, tá? Sido preso, é nojento. Coisa nojenta, tá? E assim, eu não consigo nem imaginar como que isso mexe com ele, porque, pô, eu sou um cara branco, eu não entendo isso. Eu não entendo. Não tem como eu chegar aqui e falar que, eu sei a dor que ele tá sentindo. Eu não sei, eu nunca vou saber, né? Mas eu, né, acredito que é algo que mexe muito forte com ele, então tá certo o desabafo, tá certo ele falar. Eu só acho que é importante entender também que
pode existir essa agenda, pode ter pessoas que realmente acham, ou pelo menos, tipo, tem na cabeça que o Draymond Green é um cara bravo, é um cara nervoso, pela questão dele ser um homem negro. Eu acho que existem pessoas que têm esse pensamento nojento, esse pensamento burro. Eu acho que existem essas pessoas, tá? Eu acho que existem. Acho que existe. Porém, também não dá pra olhar pro retrospecto do Draymond Green, olhar pra toda a carreira do Draymond Green e falar que ele é um santinho e que ele nunca teve posturas raivosas durante o jogo. E de novo, cara, eu tô falando... A mesma coisa que eu tô falando do Draymond Green, eu falo do Grayson Allen, né? Pô, lembra aquela falta que o Grayson Allen fez ao Alex Caruso? Aquilo lá foi um lance de uma sujeira absurda. Absurda que o Grayson Allen fez. Dillon Brooks também é um cara raivoso, também é um cara nervoso, também é um cara esquentado. Assim como vários outros jogadores, independente se são negros, são brancos, enfim. Existem caras que são fios desencapados. E o Draymond Green, ele é um fio desencapado. Ele é um fio desencapado. Isso não tem a ver com a agenda. Tem a ver com o retrospecto e com as atitudes que o Draymond Green já teve em quadra. Eu vi uma galera comentando nesse próprio post mesmo da NBA das Minas e falando, pô, aí, tá vendo? É por conta disso, o Draymond Green, a galera não entende o Draymond Green, ele não é isso tudo que falam. E repito, podem sim ter pessoas, e pelo fato do Draymond Green ser um homem negro, pode sim ter pessoas que aumentam as coisas que o Draymond Green fala e acham que ele é um cara maldoso pelo fato dele ser negro. Eu acho que existem pessoas que têm esse pensamento. Pensamento, repito, pensamento burro, pensamento nojento, pensamento racista. Porém, cara, o Draymond Green, ele é um cara, mano. Pô, só aqui, né? Só de cabeça. O mata-leão que ele deu no Gobert, o soco que ele deu no Nurkic, o soco que ele deu no Jordan Poole, a pisada que ele deu no Sabonis, que fraturou algumas costelas do Sabonis. Tipo assim, o Draymond Green, ele é um cara, mano, que ele é um cara fio desencapado. Entendeu? E não é de hoje. Não é de hoje. Tanto que teve aquele... Foi temporada passada que... Cara, minha memória é uma merda. Foi temporada passada que ele foi suspenso por mó tempão? Ou foi na anterior? Acho que foi na anterior. Acho que não foi na passada, não. Foi na anterior. Enfim. Cara, ele foi suspenso por conta disso. Porque ele tava muito acima do tom. E o Draymond Green tem vários momentos na carreira dele onde ele fica acima do tom. Onde ele passa do ponto. E eu não tenho essa opinião... minha opinião não é baseada na cor da pele dele. É baseada no retrospecto dele. E muitas das técnicas que ele tomou nesse próprio playoff foram... realmente dele perder a cabeça, sabe? Eu já falei várias vezes, se a arbitragem ela fosse realmente absurdamente rigorosa, cara, o Draymond Green não terminaria um jogo em quadra, porque ele tomaria a técnica toda hora, porque o jeito que ele grita com os árbitros, na cara dos árbitros, cara, é muito acima do tom. E assim, longe de mim passar pano pra árbitro, falar que os árbitros da NBA são injustiçados, tadinhos, não, são ruins, todos ruins. Ah, tem tal que é bom. Não, todos são ruins. Todos são ruins. É Tony Brothers, é Scott Foster, são todos horríveis. Porém, velho, assim... Você tem que ter o respeito. Você tem que ter respeito pelo árbitro que tá ali. E gritar do jeito que ele grita na cara dos árbitros, mano, é muito acima do tom. É muito acima do tom. Por exemplo, só vou dar um exemplo. Jrue Holiday. Um homem negro, um defensor agressivo... Mas você não vê o Jrue Holiday cometendo essas técnicas. Você não vê o Jrue Holiday gritando com o árbitro. Você entende? E repito, cara, eu tô falando aqui numa posição que é totalmente desconfortável pra mim. Eu sou um homem branco e tal. Sabe, não é meu... aquilo, não é meu lugar de fala. Mas é uma opinião que eu tenho. E é o jeito que eu enxergo. O Draymond Green, ele é sim um fio desencapado. Ele precisa melhorar isso, principalmente agora, que ele tá a 2 técnicas de ser suspenso. Entendeu? Então, enfim, é só um ponto de vista. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, eu sei que vai ter gente que vai achar que eu tô errado, e tá tudo bem, beleza, é do jogo. Mas é o jeito que eu penso. É o jeito que eu penso, é o jeito que eu enxergo toda essa questão envolvendo o Draymond Green. Repito, sobre a questão do racismo, nojento, é algo que, assim, não deve acontecer, jamais, em qualquer ambiente.
É uma atitude condenável, uma atitude ridícula. Quem também tem na cabeça que, se o Draymond Green ele é assim porque ele é negro. Quem tem esse pensamento, se você tem esse pensamento, meu amigo, você é nojento, tá? Você é repugnante. Quem tem esse pensamento é repugnante, tá bom? Só deixando isso muito claro aqui pra, né? É importante deixar as coisas claras de vez em quando, né? Enfim. Seguindo. Teve aí a técnica dele, e aí ele tem que ficar ligado, porque senão vai prejudicar muito o Golden State. E é isso, cara. Acho que sobre o jogo não tem muito mais o que acrescentar. Baita vitória pra Minnesota, vitória importante. E vamos agora pro jogo 3, né? Vamos ver o que rola lá no Chase Center, tá? Falando agora sobre os 2 jogos de hoje, teremos 2 jogos 3 acontecendo hoje. Começando aqui com aqui, ó, Cavs e Pacers. Esse aqui é um jogo vida ou morte pra Cleveland. Pra mim, se Cleveland perde, mano, pode dar adeus ao playoff, tá bom? Acho que é duro falar impossível, mas é pouquíssimo provável que o Cleveland consiga virar um 3-0, ainda mais sendo o Indiana do outro lado, um time muito bom. Então esse pra mim é jogo 7. Pra mim o Cavs tem que entrar em quadra olhando esse jogo e levando esse jogo como se fosse um jogo 7. É vida ou morte, irmão. É vida ou morte. Uma notícia boa é que provavelmente Garland, Hunter e Mobley vão pro jogo. O Charania falou hoje mais cedo que os 3 são basicamente garantidos pro jogo de hoje. Então é uma notícia muito boa. Os 3 fizeram muita falta no jogo passado. Então, 3 reforços gigantes. Mas o que me preocupa nesse Cavs, cara, é a parte mental, mano. Tô bem preocupado com a parte mental desse time do Cavs pra esse jogo. Porque a derrota no jogo 2, cara, ela foi muito frustrante, né? Porque foi uma noite onde o Donovan Mitchell fez talvez o seu melhor jogo em playoffs. Um absurdo que o Mitchell jogou. Botou o time nas costas. E terminou do jeito que terminou. Com o Haliburton metendo o game winner. Mostrando o saco pra torcida, né? Mostrando o saco pra torcida. E muitos vacilos, né, cara? Muitos erros do Cleveland. Erro de saída de bola. Erro de briga no rebote que não conseguiu pegar. Sabe, mano, foram muitos erros, muitos vacilos e eu não sei se vai acontecer com o Cavs o mesmo que aconteceu naquelas finais contra o Warriors, né? Depois daquele jogo 1 que o J.R. Smith faz aquela cagada. Depois dali, mano, era muito claro que o Cavs ia perder a série, porque o mental do Cavs foi pro caralho depois daquele jogo. E eu tenho medo do mesmo acontecer agora também. Entendeu? Então, para além de desfalques, me preocupa muito a parte mental desse time, a parte mental do próprio Donovan Mitchell. Eu não sei o quanto que a frustração bateu nele depois do jogo 2. Então eu tenho muitas dúvidas sobre a parte mental do Cavs para esse jogo 3. Eles vão enfrentar uma pressão absurda, jogar em Indiana não é fácil. A torcida do Pacers é uma torcida muito quente, uma torcida que se faz muito presente, né? E o Pacers é um time que em casa costuma jogar bem melhor do que joga fora. Então, cara, é um jogo pra mim de vida ou morte. Se perde hoje, pra mim é 99,9% de certeza que o Cavs vai ser eliminado. Né? Não sei se varrido, mas virar um 3-0 é muito difícil. Tanto que nunca aconteceu, então é vida ou morte, mano. Tem que levar com vida ou morte. E o mental do Cavs vai ser colocado à prova hoje, mano. Vai ser colocado à prova hoje. Se vencer, ainda vai estar numa situação difícil. Mas já vai amenizar bastante. Então, hoje não tem o que pensar, mano. É jogar, né, com ela pro Shell do começo ao fim. Porque é a temporada que tá em jogo, mano. E além da temporada, mano, é aquela narrativa do Cavs ser leão de regular, de ser um time que só joga em regular. Tudo isso tá sendo colocado à prova hoje. Tudo isso será colocado à prova hoje. Então,
Cavs precisa mostrar sua força, principalmente aqui, ó. Mental, cabeça. Esse pra mim é o grande ponto sobre o Cleveland hoje. E o Pacers, mano, é jogar tranquilo, não se afobar, fazer valer do mando de quadra e, mano, encaminhar a classificação. É inegável que Indiana tá jogando muito mais do que Cleveland na série. É indiscutível isso. Começou mal o jogo 2, mas conseguiu melhorar a partir do segundo quarto. E aí, na minha concepção, o Pacers foi muito melhor do que Cleveland no segundo, no terceiro e no quarto período. Cleveland se apoiou totalmente na vantagem que abriu no primeiro quarto e no Donovan Mitchell. Então, mano, é o Pacers fazer o que vem fazendo, é o Haliburton continuar decidindo do jeito que tá decidindo, é os role players seguirem impactando. Que existe sim um mundo onde o Pacers abre um 3-0 hoje. Não sei se vai acontecer, mas existe um mundo. Existe um mundo, tá? Então, esse é o primeiro jogo do dia, da noite no caso, né? 8h30 da noite começa o jogo. O outro jogo vai ser jogo 3 entre Thunder e Denver. Jogo importantíssimo, porque um dos dois vai assumir a liderança da série. Ou o Denver vai retomar, ou o Thunder vai virar a série. Thunder que vem de uma atuação excepcional no jogo 2, né? Dominante pra caramba, um amasso histórico pra cima do Denver. 87 pontos no primeiro tempo, maior marca da história dos playoffs, assim, foi um atropelo gigante, um jogo onde o Thunder entrou com a faca nos dentes, entrou com a postura que deveria ter entrado no jogo 1, e nem é que não entrou com essa postura no jogo 1. Eu já falei, eu não acho que o Thunder foi mal no jogo 1. Fechou muito mal o jogo, mas não acho que foi mal no jogo em si. Mas no jogo 2 a postura foi muito diferente. Né? Tudo que o Thunder fez de bom no jogo 1, fez 2 vezes melhor no jogo 2. Foi muito mais intenso, foi muito mais agressivo, pressionou muito mais ali no ponto de ataque, forçou mais turnovers, correu mais quadra, brigou muito mais pelas bolas. Cada rebote, cada pedaço de quadra, né? O Thunder brigava como se fosse um prato de comida. A marcação em cima do Jokic foi infinitamente superior, né? O Jalen Williams foi um ajuste muito bom do Daigneault. Acredito que no jogo de hoje ele vai ter minutos também, né? Shai jogou muito melhor, Jalen Williams jogou muito melhor, Chet jogou muito melhor, então tudo foi melhor e a vitória foi fruto disso. Denver, muitos falam, né, que Denver não jogou na intensidade máxima no jogo 2, que jogou meio que, né, jogou daquele jeito ali. Não discordo, acho que Denver realmente deu uma apoiada na vitória no primeiro jogo e não quis se desgastar tanto no 2, mas inevitavelmente foi amassado, né? Então precisa dar uma resposta hoje, primeiro jogo em casa na série. Se perder, vai igualar tudo, porque Thunder vai ter roubado o mando do Denver, então vai ficar elas por elas, com a diferença de que o Thunder vai estar na frente na série. Então, Denver precisa jogar numa intensidade alta hoje. E a expectativa é de um jogaço, mano. A expectativa é de um jogaço. Não acho que vai acontecer o que aconteceu no jogo 2. Não acho que vai ter blowout. Acho que vai ser um jogo duro. E vamos ver. Vamos ver. Vários pontos pra ficar de olho, né? Ficar de olho na marcação do Jokic, ver, né, se o Jalen Williams vai repetir a boa performance que teve no jogo 2, ou se o Jokic vai conseguir tirar a vantagem dele. Tem que ver como é que a defesa do Denver vai lidar com o Shai, que no jogo 2 foi imparável. A questão dos turnovers de Denver é um ponto muito importante para a série. Denver precisa segurar os turnovers, precisa cuidar melhor da bola, porque contra esse time do Thunder não dá pra você ceder turnover, não dá pra você dar quadra pra esses caras correrem, porque eles vão te matar na correria. Hartenstein e Chet, vamos ver se eles vão fazer um trabalho bom do jeito que fizeram no jogo 2. O Hartenstein, inclusive, fez um trabalho defensivo bem bom no jogo 2, muito mais físico. E vamos ver o fechamento de jogo, né? Vamos ver o clutch, né? Porque o clutch... Essa vai ser uma série, mano, que vai ter vários momentos de clutch time. E aí, quem performar melhor, quem errar menos, vai ganhar a série. Eu acho que vai ser muito pautado nisso. No primeiro clutch que teve, o Denver foi melhor. Vamos ver se hoje
se repetir né, o clutch, vamos ver se o Thunder consegue ser superior, né? Vamos ver se o Daigneault faz um trabalho melhor, né? Enfim. Jogo 3, a partir das 11 da noite, horário, né, pegado pro brasileiro, mas é sexta-feira, né? Então dá pra você acordar um pouquinho mais tarde amanhã, né? Bom, jogo no Colorado, transmissão do League Pass, tanto esse como Denver, como Pacers e Cavs também tem transmissão do League Pass. Se você não tem o League Pass, tá vacilando, né? O linkzinho tá aí no comentário fixado, é só clicar, que aí você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto no plano anual. Desconto de mais de 40%. Então, aproveita e assista os jogos de hoje. E eu acho que é isso, né? Sobre os jogos, é isso. Antes de encerrar, só quero aqui falar rapidinho sobre primeiro, né, a entrevista que o Pat Riley cedeu. Pat Riley, manda-chuva do Miami Heat, né? Cedeu a sua clássica entrevista pós-temporada, né? Pós-fim de temporada. E aí ele abriu o jogo sobre alguns planos pro futuro de Miami. E aí eu peguei aqui essa postagem do Coast to Coast, do Piso na Linha, onde ele traz alguns trechos da entrevista. Então, roda a vinheta e vamos aqui ler, né, o que o Pat Riley falou na entrevista. Bora! Vamos lá, ó. Postagem aqui do Piso na Linha. Resumo aqui da entrevista do Pat Riley. Nosso querido poderoso chefão do Miami Heat, né? Ó, vamos lá. Nada de tanque, nada de aposentadoria. Sim para reforços e mudanças. Pat Riley acaba de falar sobre o futuro do Miami Heat. Abre aspas. Nunca fomos para o tanque para reconstruir e a mentalidade segue a mesma agora. Precisamos de mudanças. Provavelmente nosso elenco será bem diferente para começar o ano que vem, mas não a esse ponto. O placar dos últimos 2 jogos não reflete o que é esse time, né? Falando das surras que o Cavs tomou nos últimos 2 jogos contra Cleveland, né? Que foram as 2 piores derrotas da história do Heat em playoffs. Mas a derrota em geral mostra que estamos longe de onde queremos, então mudanças são necessárias, sem dúvida. Apesar disso, os jogadores não vão aparecer do nada, temos que fechar acordos e estar no mercado. Nós não temos muito espaço no teto salarial, então precisamos olhar para outras possibilidades. No fim, pode demorar um pouco, mas estamos longe de estar satisfeitos. Temos uma boa situação com escolhas de draft, mas o espaço precisa ser criado, como foi em 2010, quando montamos o Big Three. Big Three com Bosh, Wade e LeBron. Estou com 80 anos, mas não tenho problemas cognitivos, me sinto ótimo. Eles são os novos 60 hoje em dia. Fiquei um pouco desanimado com a série, sou um cara irlandês, detesto perder, me sinto péssimo. Mas os donos estão me dando todo o apoio para continuar a fazer o trabalho. Foi esse trabalho que fez com que chegássemos às 7 finais de NBA, 2 finais de conferência, espero manter o meu recorde em alta. No fim, a Heat Culture está viva. Sei que ficou na moda falar que não, mas vá para o inferno com eles. Nós continuamos sendo a equipe mais trabalhadora, mais bem preparada, mais profissional. Alguns desses elementos não foram respeitados esse ano, então coisas precisam mudar. Adicionar um astro mais velho como o LeBron, que jogou tão bem até os 30 e tantos anos, não está fora dos planos. É preciso só entender se podemos ter um desses grandes nomes se encaixando no que entendemos ser necessário aqui. Por fim, adicionou que quer manter Tyler Herro, que pode estender seu contrato no off-season pela vida toda em Miami, mas que ainda não há certeza se eles farão uma extensão grandiosa nesse ano por questões de flexibilidade. Disse que o jogador está na mesma página que a franquia em relação a isso. Então, vários pontos aqui pra gente comentar, né? Primeiro deles, não teremos rebuild em Miami. Isso que já era esperado, né? Pra quem acompanha o Heat, sabe que reconstruir, tancar é algo que nunca fez parte da cultura, pelo menos nesse período Pat Riley. Então, quem cogitava uma reconstrução claramente não conhecia o Heat, porque não é algo que Miami faz. Miami não reconstrói. Então, não teremos tanque, e o Pat Riley confirmou isso. E aqui ele fala, né? Isso aqui eu acho que é um ponto bem importante. Quando ele fala que o time vai ser diferente para essa temporada e que, né, vai explorar o mercado. Ele fala que, ó, não temos muita flexibilidade, então a gente vai ter que explorar o mercado, vai ter que ser criativo, o espaço vai ter que ser criado. E aí ele usa de exemplo o Big Three, que foi montado em 2010, que foi quando o Wade estava para renovar
E aí eles conseguiram fazer, né, uma manobra financeira para juntar Wade, Bosh e LeBron. Foi uma das off-seasons mais fantásticas, né, da história, um dos movimentos mais fantásticos da história. E ele usa de exemplo. Ele vai conseguir fazer o mesmo em 2025? Não sei, acho difícil, mas ele pelo menos se mostra disposto e interessado a fazer algo diferente. A fazer um movimento mais, né, ousado. E eu gosto disso. Eu gosto disso. E esse aqui é um outro ponto também. Sobre adicionar um jogador mais velho ao time, né, um astro mais velho ao time. Isso aqui é um ponto importante, porque casa com uma informação que saiu sobre o... Deixa eu pegar aqui. Sobre... Aqui, ó. Sobre o Kevin Durant. Um astro de mais de 30 anos, que provavelmente estará disponível para troca. E aí a informação que saiu hoje do Mark Stein é que o Heat é um dos times mais interessados em obter o Durant. A equipe está sendo frequentemente citada ao redor da liga nesse sentido, ao lado de Minnesota. E aí o Barry Jackson falou que, no entanto, a franquia não deve fazer loucuras em relação a isso, sobretudo pensando em escolhas de draft. A ideia é de que não sejam muitas, enquanto alguns salários serão enviados para Phoenix Suns. Então, você tem, de um lado, o Pat Riley falando que a gente vai explorar o mercado, vamos fazer mudanças no elenco, uma estrela de 30 anos é algo que não nos desagrada. Você tem o Pat Riley falando isso, e ele citando de exemplo a movimentação que fez para montar o Big Three em 2010. E aí você tem informações de que o Heat está interessado no Durant. Pensando pelo lado do Heat, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso Kevin Durant. É um cara que quer vencer, é um cara que quer se provar e é um cara, mano, que ainda tá jogando pra caralho. Então eu acho que faria todo sentido o Kevin Durant. Kevin Durant na mão do Spoelstra, puta que pariu, uma loucura, né? E aí você junta Durant, Adebayo e Tyler Hero, você tem um trio muito interessante. Um trio muito interessante, né? Então, pelo lado do Heat, faz sentido essa movimentação. Claro, depende do que vai oferecer, do que vai ter que abrir mão. Vai ter que ser uma engenharia, né? Eu inclusive, acho que uma troca pau a pau não rolaria. Teria que envolver uma terceira equipe, na minha opinião. Mas, pensando unicamente na questão chegada do Durant, eu acho maravilhoso. Pro Durant, eu também acho muito bom. Vai para um grande mercado, vai jogar em Miami, numa franquia que tem uma cultura vencedora, vai ter um técnico muito bom. Inclusive, seria o melhor técnico do Durant desde a saída do Warriors. Seria o melhor técnico que ele teve, porque depois que ele saiu do Warriors, ele teve quem? Steve Nash, Jacques Vaughn, teve o Monty Williams um ano, Vogel e o Budenholzer. Pô, desculpa, o Spoelstra é muito melhor do que todos esses. Né? Então, seria disparado o melhor técnico que ele teve pós saída do Golden State. Talvez até o melhor técnico da vida dele, né? Se você considerar o Spoelstra um técnico melhor do Steve Kerr, pode ser o melhor técnico da vida do Durant, né? Se bem que ele foi treinado pelo Popovich nas Olimpíadas, né? Mas foi nas Olimpíadas, não foi na NBA. Enfim. Pro Durant eu acho uma ótima. Eu só não sei se é uma ótima pro Phoenix Suns. Porque, como é falado aqui, ó, a ideia seria não enviar tantas picks. Porque o Heat não tem tantas picks assim pra oferecer. E as escolhas de Miami não são lá tão boas assim. E aí, num cenário onde Phoenix troca o Durant, cara, claramente é pra iniciar uma reconstrução. E aí faria muito mais sentido pro Phoenix trocar o Durant pra um Houston, pra um Oklahoma, que são times que têm muitas escolhas. Pra Houston melhor ainda, porque Houston tem as escolhas do próprio Phoenix. Então, nesse cenário, eu só não sei se seria bom pra Phoenix. Agora, pra Miami e pra Durant, eu acho que seria muito bom. Tem que ver se vai rolar, tem que ver se realmente vai acontecer. Mas pelo que o Pat Riley fala, seja o Kevin Durant ou seja a outra estrela mais velha,
é algo que tá no radar deles. É algo que tá no radar deles. Então, acredito que teremos mudanças em Miami, velho. Acho que Miami vai fazer uma gracinha aí. E o velho tá querendo trabalhar, mano. Coisa que a gente não via há um tempo, né? Fazia tempo que a gente não viu o velho querendo trabalhar. Tá querendo. Tá querendo trabalhar, então... Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser interessante, cara. Vai ser interessante essa off-season de Miami. Pelo menos eu espero que seja interessante. E pra encerrar o programa de hoje, trazer aqui informação sobre um outro time que deve ter uma off-season interessante, que é o nosso querido Leicão, né? Leicão é outro time que deve ser ativo no mercado, pelo menos é a expectativa, né? Principalmente em busca de um pivô. E aí, cara, um nome que tem sido muito pauta, né? Entre as discussões sobre Lakers, sobre possíveis movimentações, sobre possíveis jogadores que podem ser utilizados em movimentações, é o nome do Austin Reeves. Né? O Austin Reeves fez um playoff muito ruim. Foi talvez a grande decepção do Lakers no playoff, né? Foi muito mal. E aí tem uma certa ala da torcida do Lakers que acha que o Austin Reeves deve ser utilizado numa troca por um pivô. Ou que pelo menos ele não deveria ser considerado intocável no elenco. Porque até o playoff, o Reeves era um cara intocável. Intocável. Depois do playoff, essa posição dele de intocável, ela já tá sendo meio que questionada. E aí saiu hoje aqui, né, informaçãozinha, matéria do The Playoffs, trazendo a informação de que o Lakers não deve explorar troca envolvendo o Austin Reeves. Matéria aqui do Matheus Puck, publicada hoje, e traz aqui, ó, considerada a terceira estrela do elenco do Lakers, Austin Reeves teve dificuldades defensivas e ofensivas sérias nos playoffs. E aí fala: Los Angeles Lakers encerrou sua participação nos playoffs da NBA de forma precoce, com uma dura eliminação na primeira rodada. Bem como a equipe considerada favorita no confronto, caiu por 4-1 diante do Minnesota Timberwolves. Mesmo com o resultado frustrante, os dirigentes do Lakers não pretendem alterar sua espinha dorsal, formada por LeBron James, Luka Doncic e Austin Reeves. Entre os três, Reeves se tornou o nome mais debatido. Parte da torcida pede sua saída, após uma série de atuações discretas. Além disso, suas claras deficiências defensivas se tornam ainda mais claras na pós-temporada, principalmente ao lado de Doncic, que não é conhecido por seus dotes defensivos. No entanto, outra parcela dos fãs o defende, considerando uma peça sólida como terceira opção ofensiva. De qualquer forma, de acordo com o jornalista Jovan Buha do The Athletic, que é um cara que é uma fonte muito confiável quando se trata de Lakers, né? O cenário de troca nesse momento é improvável. Abre aspas. Acho que a chance dele ser trocado é bem baixa. Ao menos nesse verão. Então o Buha fala que a chance do Lakers trocar o Reeves agora é muito baixa. Ele não descarta que ele seja trocado numa trade deadline, por exemplo, né? Mas, nesse momento, ele fala que é bem baixa a chance. O valor de Reeves segue alto dentro da franquia. Da mesma forma, Buha também destacou que essa resistência em negociar o jogador não é novidade. Segundo ele, a diretoria vê Reeves como parte fundamental do projeto a longo prazo. Abre aspas. Os Lakers não querem trocá-lo. Isso é algo que ouço há mais de 3 anos, afirmou. O discurso é reforçado publicamente. Durante as entrevistas de fim de temporada, tanto o técnico J.J. Redick quanto o general manager Rob Pelinka elogiaram Reeves. Pelinka foi além, chamando-o de um dos pilares da organização. Apesar das dificuldades defensivas e da oscilação ofensiva na série contra Minnesota, a confiança interna permanece. Futuro incerto, mas permanência garantida no curto prazo. Aos 26 anos, Reeves não deve assinar uma extensão contratual nessa off-season. Dessa forma, ele deverá testar o mercado como free agent em 26. Caso nada mude quanto a essa situação, Ainda assim, o planejamento da franquia segue contando com sua presença. Na série contra Timberwolves, Reeves teve média de 16,2 pontos, 5,4 rebotes, 3,6 assistências, com 41,1% de aproveitamento nos arremessos. Os números não empolgaram, mas a diretoria aposta em sua evolução. Então, segundo o Buha, o Lakers não quer trocar o Reeves agora, pelo menos na off-season, e vê ele como peça importante para o futuro da franquia.
Eu já. Cara, a minha opinião sobre trocar ou não o Austin Reeves, ela já variou bastante nos últimos tempos, né? Eu já fui a favor de trocar ele, já fui a favor de não trocar. E hoje, cara, a minha postura sobre isso, o meu ponto sobre trocar ou não o Reeves é: depende. Eu acho que depende, né? Por exemplo, vale a pena trocar o Reeves por, sei lá, deixa eu pegar um pivô que pode ser, por um Claxton? Vale a pena envolver o Reeves numa troca por um Claxton? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, ô Luiz, Indiana vai renovar com o Miles Turner, mas eles estão querendo fazer uma signing trade com o Turner. Vale a pena botar o Reeves num pacote por um Miles Turner? Aí eu já penso. Aí eu já penso. Entendeu? Qual que é o ponto? Acho que depende de quem tá na brincadeira. Depende de quem tá na jogada. Né? Ah, pô, o Memphis tá querendo se desfazer do Jared Jackson Jr. Cansou, não aguenta mais a queda dele em playoff e tá querendo trocar o cara. Pô, dá pra pensar em trocar o Ross Reeves pelo JJJ, não dá? E o que me faz ter essa postura mais de depende é exatamente a questão do encaixe com o Luka. Eu, não é de hoje, não tô sendo oportunista, é só você pegar os vídeos que eu fiz pós chegada do Luka no Lakers. Eu falei, ó, se eu fosse o JJ Redick, eu talvez colocaria o Reeves pra ser sexto homem, pela questão da defesa. Eu acho que o Gabe Vincent, pela defesa que ele oferece, seria um fit melhor com o Luka e tal, ajudaria mais o Luka na defesa. Eu já falava isso há muito tempo. Muita gente fala, não, Luiz, você tá louco, Reeves, reserva. Você é um psicopata, você não sabe nada de basquete. No playoff a gente viu como que o perímetro do Lakers foi totalmente destruído pelos problemas defensivos dos dois. E aí eu não tô... Ah, não é que eu tô passando pano pro Luka. O Luka teve uma série defensiva nojenta. A defesa do Luka contra a Minnesota foi nojenta. Foi horrível, tá? Horrível. Só que, velho, é aquilo. Você tem Luka e Reeves. Os dois são ruins na defesa. Mas, pô, você não pode abrir mão do que eles oferecem no ataque. Um tem que cair. Pô, gente, desculpa. Mas o Luka, pô, mas não tem nem o que pensar. Se tem alguém que você tem que manter, mesmo defendendo mal, é o Luka. Puta que pariu. E me incomodou o fato do JJ Redick não cogitar botar o Reeves como sexto homem. Me incomodou, cara. Eu acho que o JJ Redick, ele morreu abraçado com o Reeves, mano. Morreu abraçado com o Reeves. Então, a falta de ajuste defensivo dos dois e o fato dos dois também parecerem não... Sei lá, velho, parece que não tem muita química entre os dois no ataque também, porque um acaba ocupando o espaço do outro, pelo menos na minha visão. Isso me faz olhar pro Reeves como um cara que, mano, dependendo da proposta, talvez dê pra trocar. Tá ligado? Talvez valha a pena trocar. Mas depende de quem é o cara que vai chegar. Trocar por um Claxton, eu acho que não vale a pena. Agora, por um Miles Turner, numa signing trade, por um JJJ... Ah, Luiz, o Giannis tá querendo ir pra Los Angeles, hein? Mas, pô, pra trocar o Giannis, vai ter que botar o Reeves na brincadeira. Claro, não será só o Reeves, né? Seria o Reeves, Hashimura, Gabe Vincent, Vanderbilt, picks de draft. Seria, né, um pacotaço. Pô, irmão, aí você não pode pensar duas vezes. Todo respeito ao Reeves, mas é o Giannis. Então, hoje, a minha opinião sobre trocar ou não o Reeves é depende. Depende de quem vai vir, né? Se não aparecer nenhuma proposta maravilhosa, se não aparecer nenhum negócio muito bom, mantém o Austin Reeves. Só que aí eu já cogitaria a possibilidade de usar ele como se fosse um Manu Ginobili, como se fosse um sexto homem. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem ser sexto homem. Não é porque ele é sexto homem que ele é uma merda. Não. Vai falar que o Manu Ginobili era uma merda porque era sexto homem. Vai falar que o Ginobili não tinha capacidade de ser titular do Spurs. É óbvio que tinha. Só que pelo encaixe pro time, o Pop usava o Ginobili como sexto homem e ele performava super bem.
E eu acho que se o J.J. Redick chega no Reeves e fala, Reeves, você topa ser sexto homem, cara? Você topa vir e comandar a segunda unidade pra mim? Que vai me ajudar muito, vai facilitar o encaixe do time. Você topa? Eu tenho certeza que o Reeves toparia. Eu tenho certeza. E se você já assistiu alguma entrevista do Reeves, você sabe, mano, o Reeves é um cara, mano, super profissional. É um cara, mano, que eu não vejo arrogância no Austin Reeves. Não vejo. Entendeu? Então eu acho que se não trocar, eu acho que vale pelo menos testar ele. Começa a temporada com ele de sexto homem. Vê como que o time reage. Eu acho que valeria a pena um teste. Eu acho que valeria a pena um teste, tá? Porém, eu acho que essa posição de intocável, ela já não existe mais, tá? Apesar da informação do Burra, de que o Lakers não trocaria nesse verão, ele deixa claro, não trocaria nesse verão. E eu acho que depende, mano. Eu realmente acho que, mano, na boa, se ligam pro Pelinka e falam, Pelinka, tô com o JJJ aqui, mas eu quero o Reeves, você não troca não? Eu acho que o Pelinka troca, mano. Eu acho que troca. Eu acho que troca. E sei lá, tem que ver também, né? Eu tô opinando com base na minha cabeça. A informação do Burra é que não troca. Vamos ver. Você acha que deveria trocar? Você acha que valeria a pena trocar por um JJJ, por um Miles Turner? É que Miles Turner ele é free agent, mas dificilmente o Lakers pega o Miles Turner, né, como free agent. Pegaria via sign trade provavelmente. Então, se aparece essa oportunidade de negócio, você abraçaria? Comenta aí que eu quero saber. E é isso, né? Acho que é isso que temos pra hoje. Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Grande abraço a todos. Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Hoje ainda tem live de 2K, tem pós-jogo saindo na madrugada, então muita coisa aí pra acontecer ainda. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.